Paz seja convosco. Estamos aqui para mais um culto na presença do Senhor. Eu gostaria que aqueles que estão aqui na igreja se colocassem de pé. Vamos fazer a nossa primeira oração, agradecendo ao nosso bom Deus por Ele ter nos trazido a gente aqui nesta noite e preparado este momento para a gente adorar e exaltar ao nome do Senhor. Então, feche os seus olhos. Vamos entronizar na presença do Senhor, vamos nos colocar em espírito de oração e pedir a Ele que abençoe o culto deste dia. Pai querido, Pai amado, é em nome de Jesus que nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos. Pai, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. O Senhor, ó Pai eterno, permite, ó Pai eterno, que, ó Senhor eterno, mais um dia estejamos na Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, pelo dia de hoje. Obrigado por nos abençoar, por, ó Senhor, olhar por nós, ó Pai. Sabemos que nenhuma folha sequer cai, ó Pai, se não for, ó Pai, com a Tua permissão. E nós cremos que o Senhor, ó Pai, tem o controle de todas as coisas, nos céus e na terra. Pai querido, abençoe todos que estão aqui hoje na igreja, aqueles que estão em seus lares, ó Pai eterno, acompanhando. Senhor, abençoe cada um, leve a Tua graça, o Teu amor, a Tua bênção a cada coração. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, que abençoe o culto, ó Senhor eterno, abençoe o louvor desta noite, abençoe, Senhor eterno, ouça os nossos louvores, abençoe, ó Pai eterno, a mensagem, que o Senhor venha falar aos nossos corações, e tudo que acontecer aqui hoje, que seja para a honra e glória do Teu nome. Pai querido, que ao sairmos daqui, ó Pai, que saímos revestidos do Teu poder, cheios de graça, Pai, cheios da força, ó Senhor, que o Senhor nos dá, que possamos falar do Teu amor, possamos falar, ó Pai, das Tuas maravilhas para aqueles, ó Pai, que ainda não o conhecem. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, Senhor, pela oportunidade. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor com as nossas palmas. Mas diga que Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Glórias a Ti. E vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Temos motivos de glorificar e exaltar e bendizer o nome do nosso Deus. Pela oportunidade nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor. Venha tocar nos corações de uma forma especial, de uma forma poderosa, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tu és santo, digno de louvor e de honra, de glória. Contra o inimigo, verdade, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer, sim, ó Deus. Por Tua obra em nossas vidas.
Tu és grande, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no seu santo monte, alegria de toda a terra. Sim, Tu és grande, é o Senhor que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Oh, por isso diante dele nos queremos o Teu nome engrandecer, sim, ó Deus, e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer, sim, ó Deus, e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Se nós confiamos, ó Deus, Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Senhor. Só Tu és, Senhor, o nosso Deus. Nós nos alegramos por poder nos prostarmos diante de Ti e exaltar e glorificar o Teu nome. Confiemos que o Senhor é o nosso Deus eterno. Aleluia. Glória a Deus. Oh, vem tocar, Senhor, em nossos corações de uma forma especial nesta noite. Vem avivar, ó Senhor, os nossos corações. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, que era festa e agora é tudo que já morreu. Podes pensar que alguém não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, respire. Fala pro Senhor: quero de volta, quero sara-me. Põe Teu azeite em minha dor, restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Oh, aleluia, Senhor.
seja o nome do nosso Deus. Aleluia, um Deus que ressuscita sonhos. Quantos sonhos nessa pandemia têm sido mortos, quantos sonhos têm sido sepultados, mas a palavra de Deus fala que os vivos louvarão o Senhor, porque o Senhor restitui os sonhos, o Senhor restaura os sonhos, ressuscita os sonhos. Certa vez a palavra de Deus fala que havia uma viúva, que ela estava caminhando para sepultar o seu filho. Em Israel as viúvas não tinham muito valor, não tinham muita importância, não eram muito cuidadas. E a esperança dos sonhos, os sonhos dela estavam sendo sepultadas com o filho. Até que Jesus apareceu para ela. Até que Jesus apareceu no meio do caminho dela. E naquele momento a palavra de Deus fala que Jesus tocou no menino que estava morto. Também não era comum isso acontecer, porque quem tocava em algum cadáver era considerado impuro. Mas Jesus foi lá e tocou nele. E a palavra de Deus fala que aquele menino ressuscitou. Os sonhos dela estavam sendo sepultados. E naquele momento Jesus estava dizendo: não, seus sonhos não serão sepultados. Eu vou ressuscitar os seus sonhos. Glória a Deus. Deus está dizendo para você nesta noite, Deus está dizendo para você hoje, Ele está ressuscitando os seus sonhos. Se essa pandemia está tentando matar, sepultar os seus sonhos, Deus lhe traz vida. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida está em Jesus. Aleluia. E nesta noite o Senhor está ressuscitando. O Senhor está indo de encontro aos seus sonhos, para dizer: eu estou no seu caminho. Aleluia. Assim como Lázaro estava ali morto, Marta e Maria estavam tristes, angustiados, Jesus chegou e ressuscitou Lázaro, e elas voltaram a se alegrar. Deixa eu dizer algo para você hoje: você vai voltar a se alegrar no Senhor. Amém? Mesmo que os sonhos tenham ido embora, mas eles vão ressuscitar no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Diga: eu creio. Fala assim: eu creio que os meus sonhos não vão ser sepultados. Amém? O Senhor vai restituir tudo aquilo que o inimigo está roubando, em nome de Jesus. Creia nisso, tome posse pela fé. Amém? Glória a Deus. Jesus falou assim: quem crê em mim, mesmo que morto, viverá. Amém? Mesmo que tudo pareça o contrário, mas aqueles que creem no Senhor permanecem para sempre. Amém? Pega comigo a sua Bíblia e abra comigo lá no livro de Efésios. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versos de número 14. Glória a Deus. Por que Deus ressuscita sonhos? Por que Deus, Ele restaura sonhos? Por que é importante
a importante atuação da igreja. Eu vejo muitas pessoas comentando: igreja não devia abrir, igreja devia ficar fechado, porque nós somos igreja, então nós podemos orar em casa. Sim, nós somos o corpo de Cristo, amém? Jesus está com você na sua casa, aonde você estiver. Mas qual a importância da igreja? Qual a importância da igreja na sociedade? Qual a importância de estarmos aqui juntos, reunidos? Sabe por quê? Deixa eu dizer algo para você. Porque lá fora, o mundo, eles querem matar, eles querem destruir, eles querem roubar. Mas a igreja, através da palavra de Deus, ela traz vida. Então por isso que é importante a igreja, porque quem entra aqui sai sonhando, amém? Quem entra aqui triste, angustiado, preocupado, sai daqui alegre, porque sabe que existe um Deus que pode todas as coisas, amém? Efésios capítulo 3, versículo 14 diz: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. Algumas traduções falam: por esta razão, me ponho de joelhos. Aí fala assim: da qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com a sua gloriosa riqueza, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Então, irmãos, por que a igreja tem um papel fundamental no meio cristão? Porque ela profetiza vida. Mas como que a igreja profetiza a vida sobre cada membro, sobre cada filho de Deus, sobre cada servo de Deus? Nessa lição de Paulo que nós aprendemos aqui, a qual ele fala, por esta causa, por esta razão eu me ponho de joelho. Paulo está trazendo uma lição muito importante para a igreja, que é a lição da oração. Repete comigo: a lição da oração. Amém? Irmãos, não é simplesmente uma oração. Paulo, ele fala assim: eu estou me pondo de joelho. Paulo está dizendo com uma seriedade que ele chega diante de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que a oração não é simplesmente falar com Deus, não é simplesmente orar, não é simplesmente dialogar com Deus. É você estar diante do trono da graça. É você que está diante do trono da graça, pastor. É você estar diante de Deus, recebendo aquilo que nós não merecemos. Se nós lermos o capítulo 3, o capítulo 2 e 3 de Efésios, você vai ver que Paulo, ele está falando de uma restauração de Deus na vida de uma pessoa. E a palavra de Deus fala ali, Paulo, ele está alertando não somente da igreja dos judeus, não, ele está falando dos gentios. Irmãos, gentios são aqueles que não são da linhagem de Israel, mas que foram alcançados por conta do amor de Deus. E Paulo, no versículos anteriores, Paulo começa a falar, nos capítulos e versículos anteriores, Paulo, ele começa a falar como que o amor de Deus alcançou os gentios.
Ele começa a falar da forma que nós alcançamos a graça de Deus, que nós encontramos o favor de Deus, que como que Deus restaurou, que através de Jesus nós somos nele, não fala nesse versículo sobre nova criatura, mas basicamente ele está falando que em Deus nós podemos todas as coisas. Então Paulo começa a falar, fala assim, olha, por esta causa eu me ponho de joelho, ou seja, com uma sinceridade, com uma seriedade, porque nós temos que entender, irmãos, que orar é você falar com o Todo-Poderoso, é você poder chegar diante de Deus e apresentar toda a família, não é só sua casa, não. Paulo está falando tanto na terra quanto nos céus, ou seja, toda a igreja. Paulo está falando, eu estou intercedendo por todos, eu estou clamando por todos, para quê? Para que o evangelho de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus se manifeste na vida de cada um de nós. Paulo está falando, eu vou me colocar de joelho, eu vou me colocar diante do Pai em seriedade. Só para nós entendermos um pouco, né? Já viu quando a pessoa fala assim, olha, eu vou te trazer um presente. Ah, você não vai nada? Por favor, eu juro, já vou acreditar, né? Eu juro por Deus, né? Aí quando a pessoa fala, eu juro por Deus, a pessoa pensa assim, ele jurou por Deus, então vai cumprir, não é? Nós precisamos entender que nós não devemos jurar. A palavra de Deus fala, não jureis por nada, nem que há no céu, nem na terra. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Então, primeira lição, não jure por nada, né? Simplesmente fala sim ou não. Mas só para a gente entender a seriedade, quando a pessoa fala assim, eu juro por Deus, você fala, opa, aí, né? E é triste, como hoje, infelizmente, muitas pessoas têm usado o nome do Senhor em vão. Hoje você, antigamente, quando falava que era cristão, você tinha até um certo temor, mas infelizmente muitas pessoas dão um mau testemunho que a credibilidade tem se caído. Nós precisamos restaurar isso, né? Ter compromisso com a nossa palavra, compromisso com quem está em nós, que é Deus, amém? Então não jure por Deus, simplesmente fala sim ou não. Mas só para nós entendermos aqui a seriedade, Paulo, eu estou me colocando de joelho, eu estou me colocando em um estado de humilhação, um estado de sinceridade diante de Deus. Embora neste momento ele não estava ajoelhado, mas ele estava dizendo que qual seriedade era o clamor dele pelo povo. Nós temos que entender que a nossa oração, ela tem eficácia diante de Deus. A palavra de Deus fala, muito pode nos seus efeitos a oração do justo. Mas a oração do pastor, então eu não sou justo, não, nós somos justificados por Deus. Então nós podemos chegar diante de Deus, isso nos dá os privilégios, a justificação nos dá acesso a Deus. Nós podemos chegar ao trono da graça, ao favor que nós não merecemos e clamar a Deus uns pelos outros. Então como que Deus, irmãos, Ele restitui? Como que Deus, Ele abençoa? Como que Deus, Ele faz? Quando a igreja entende a seriedade de chegar diante de Deus em oração. E através da súplica, através do clamor, nós temos que entender que a nossa oração, ela tem efeito, amém? Quem crê na sua oração, diga amém. Amém? Fala assim, a minha oração, ela tem acesso ao Pai, amém? É falar com Deus, é chegar diante de Deus e falar, Senhor, esta é a minha causa, Senhor, esta é a causa do meu irmão. É por isso que nós estamos na quarta-feira, que é de oração, de clamor, de corrente, porque aqui nós unimos em oração para interceder por algo, para interceder por você, para clamar pela sua casa, para clamar pela sua família, para estarmos juntos orando, para a igreja estar unida, amém, irmãos? E o diabo, o que ele tem tentado fazer nesses dias? Tirar a unidade da igreja. O que o diabo tem tentado fazer? Vamos parar a igreja. Embora, irmãos, nós não estamos vivendo, né, uma perseguição religiosa no Brasil, mas espiritual, sim, há uma batalha. Porque quando se fala assim, a igreja não deve funcionar, beleza, a igreja é um lugar que todo mundo está trabalhando, está cumprindo todas as regras que o Ministério da Saúde está propondo, está trabalhando dentro das normas do município. Mas quando você vai no supermercado, quando você vai no centro de Betim, quando você vai comprar as coisas, você vê uma aglomeração.
Ali é mais risco de contaminação do que na igreja, porque aqui está todo mundo separado, está todo mundo no seu canto. Tivemos ali todo o processo para que você entrasse aqui dentro e não fosse contaminado. Então o que o diabo quer fazer? A igreja não devia funcionar, os templos religiosos não deviam funcionar. Por quê? Porque lá fora se ouve só notícia ruim. Tantas pessoas morreram quando a pandemia, lá tantas pessoas, houve uma contaminação maior, põe medo, pavor. Aí a pessoa vem para a igreja angustiado, triste, preocupado. Eu vou ser mandado embora do trabalho. Eu vou morrer por conta desse vírus. E fulano de tal está doente. Mas quando ela chega aqui, ela ouve uma palavra o quê? De fé, de ânimo. Ouve uma palavra que é de alegria. E a pessoa sai daqui acreditando e confiando, fortalecendo a sua vida em Deus. É por isso que é importante nós estarmos unidos. É por isso que é importante nós clamarmos a Deus. É por isso que é importante nós participarmos, irmãos, de tudo o que está sendo feito. Por quê? Para que a sua fé seja renovada, para que você seja fortalecido, para que você possa ajudar o seu parente, o seu esposa, filhos, para que você possa chegar na sua casa e falar: ainda há esperança. Amém? Mesmo agora a palavra de Deus fala, né, que as folhas sequem. Irmãos, não importa o que acontece, mas aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Amém? Glória a Deus. Então eu trouxe aqui, irmãos, algumas manifestações que quando nós oramos e clamamos a Deus, não só por nós mesmos, se eu quero, eu preciso, não, mas quando eu oro pelos outros, quando eu clamo pela minha família, quando eu clamo pelo meu bairro, quando eu clamo pela minha cidade, pelo meu país, quando nós colocamos em oração algumas manifestações dentro desse versículo. Paulo cita aqui a primeira manifestação, a riqueza da glória de Deus. Quando nós intercedemos, Paulo orou aqui, vamos ler no versículo aí comigo aí, olha. A minha tradução fala um pouco diferente aqui do meu rascunho. Fala assim: por essa razão, versículo 14 do capítulo 3, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ou seja, a riqueza da glória de Deus. O que é isso? É a presença valiosa de Deus será derramada sobre você. É quando a presença de Deus está sobre nós, e a igreja, irmãos, vai contemplar a glória de Deus, envolvendo-a de uma forma poderosa. Ou seja, quando nós intercedemos, nós estamos dizendo: Deus, vem com a tua glória poderosa sobre cada um de nós. Vem com a tua glória poderosa sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre os irmãos. Segunda manifestação que Paulo traz sobre essa oração: nós seremos fortalecidos com poder mediante o Espírito. Está no versículo, aí fala assim: ou seja, o Espírito Santo te envolverá nesta terra e te concederá uma unção e autoridade. Unção e autoridade para vencer o seu adversário e as suas batalhas. Paulo está dizendo assim, irmãos, que nós seremos fortalecidos mediante o poder de Deus. É você sair daqui, irmãos, quando nós oramos, você sai daqui fortalecido. Você chega, irmãos, e vence o diabo, porque você está forte em Deus. Quando o diabo vem com mentira, você fala: opa, a palavra de Deus não fala isso não. Quando chega um desânimo, uma notícia ruim, você fala: não, a palavra de Deus fala que nós estamos protegidos nele. Aquele que habita no Altíssimo do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Paulo está falando aqui: olha, você será fortalecido pelo poder. Quanto mais, irmão, nós oramos, quanto mais nós buscamos, meditamos na palavra de Deus, irmão, nós sentimos fortalecidos, não é verdade? Você sai, parece que você está blindado, você está fortalecido. Eu lembro uma vez que eu estava no trabalho, e eu orava, trabalhando lá, e eu fui no banheiro, eu senti como se tivesse 2 anjos do meu lado, irmãos, eu estava sentindo lá em cima, porque a oração te traz fortalecimento. Quando você ora, você pede fortalecimento do poder de Deus. Terceira manifestação: Cristo habitará no seu coração pela fé. Você não será mais cristão oscilante na sua fé, pois o trono de Deus está em seu coração,
e você irá romper todas as barreiras diante de ti pelo poder da fé. Ou seja, você não vai andar por vista, você não vai andar pela circunstância, você não vai olhar as coisas, as notícias ruins e falar assim, opa, acabou tudo. Não, você vai andar por fé. O que é fé, irmãos? É você olhar, é você acreditar em coisas que você não está vendo. A fé é o firme fundamento, o que, irmão, das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que nós não vemos. Você não vê, mas você acredita. E como que isso acontece? Através da oração. Amém? Quarta manifestação: arraigados e alicerçados em amor. Nada mais, irmãos, abalará o seu amor por Deus, porque está em Cristo Jesus. Porque você está espiritualmente enxertado na videira verdadeira e alicerçado na rocha eterna, e o seu sentimento por Deus jamais será afetado e esfriado. Ou seja, nada vai te abalar. O seu amor por Deus, irmãos, não vai te abalar. Paulo estava na prisão e não se abalava. Os apóstolos, eles eram açoitados e não se abalavam. Quando Paulo e Silas estavam lá na prisão, eles não estavam lá murmurando, ó céus, ó vida, igual aquele bichinho daquele desenho lá, né? Ó céus, ó vida. Não, a palavra de Deus fala que eles começaram a glorificar a Deus, eles começaram a adorar a Deus, eles louvavam o Senhor, porque, irmãos, a esperança deles não estava na prisão, mas estava em Deus. Eles não estavam entristecidos. O amor de Deus, irmãos, quantas pessoas o amor dele está abalado por Deus nessas circunstâncias? Quantas pessoas, quantos cristãos, irmãos, estão se esfriando na fé, abalado porque a circunstância abalou, porque o amor de Deus não estava no coração deles. Se rebelou, né? Se entregou. Na realidade, o coração nessa crise revelou, aliás, a crise revelou aquilo que estava no coração deles. Quando a pessoa vem para a igreja somente para receber, somente eu quero, no dia que não tem, irmão, sai fora. Não é que não tem, porque Deus sempre tem. A grande realidade é que a pessoa, a fé dela está em ter, e se não tem, abala. Mas aqueles que estão arraigados no amor, nada o abala, amém? Quinta manifestação: compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Irmãos, nós vamos conhecer a Deus não só de ouvir falar. Eu ouvi falar, o pastor falou. Não, nós vamos conhecer a Deus o quê? Na largura, na profundidade, na altura, no comprimento. Nós estaremos tão aprofundados em Deus. Por quê? A oração nos leva a um nível mais profundo. O clamor a Deus nos leva a um nível mais profundo, a uma intimidade. Nós vamos conhecer a Deus na sua essência. Sexta manifestação: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O amor de Deus, irmãos, te fará compreender todas as coisas em toda situação de caos e guerra que você possa passar na sua vida. Você vai conseguir viver e contemplar a paz do Senhor na tua alma e no teu coração. Deus, irmãos, vai te dar uma visão de possibilidades. A paz de Deus nos traz isso. Jesus falou assim: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Muitas pessoas estão esperando a paz numa vacina. Muitas pessoas estão esperando a paz numa resposta dos governantes. Mas a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Nós não podemos compreender. E quando nós estamos em paz, irmãos, nós conseguimos raciocinar melhor. Quando nós estamos em paz, irmãos, nós conseguimos pensar melhor. Será que eu tomo essa decisão ou não? Na tribulação nós não tomamos decisões certas. Quando nós estamos apavorados, correndo de um lado para o outro, nós não tomamos as decisões certas. Mas quando em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às tempestades, nós temos paz em Deus, nós tomamos as decisões certas. Você tem calma. Como se diz, o mar está agitado, você está dormindo, descansando, e fala: não, o Senhor vai me dar a solução. A palavra de Deus fala: em paz me deito, logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro.
Eu gosto daquele versículo quando fala assim, que aos seus amados dá enquanto dorme. Irmãos, quando eu estou em crise, crise eu falo no sentido preocupado, ansioso, irmãos, eu deito e vou dormir. Não, seus amados dá enquanto dorme. E quando você acorda calmo, aí você consegue raciocinar, pensar, amém? Sétima e última manifestação da oração: serão tomados de toda a plenitude de Deus. Vocês verão Deus agindo sobre as vossas causas, e em todas a sua plenitude e totalidade. Irmãos, literalmente, você vai ver a mão de Deus agindo na sua vida. Amém? Ninguém falou amém, né? Amém? Você vai ver a mão de Deus, a poderosa mão de Deus. Irmão, você vai ver assim: eu não esperava isso. Eu não esperava que isso ia acontecer. Como que Deus fez? É Deus. É Deus que está nessa história. É Deus que trouxe essa cura. Não é Deus que abriu essa porta. Não é Deus que quebrantou o coração. Você vai falar assim: não sou eu, é Deus. Você vai ver literalmente a mão de Deus agindo, mas através da manifestação da oração. E para terminar, eu quero que você abra comigo aí, capítulo 3, você está com a sua Bíblia aberta. Vamos ler aqui o finalzinho, versículo 20. Aí Paulo fala assim, olha: porque Deus é poderoso para fazer, eu gosto dessa passagem, esse versículo aqui, olha, infinitamente mais, do que tudo quanto que, irmãos? Mas é tudo quanto Paulo pede, não? Aqui está falando no plural, tudo quanto pedimos. Quem, irmãos? A igreja. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou maravilha, pensamos. Talvez você não está tendo força nem para pedir, irmão, mas a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, você não consegue orar, você está pensando em algo, fala: Senhor, o Espírito Santo está assim: já captei, amém? Eu já captei, está difícil de falar, filho, mas eu já captei, vou levar para o Pai, eu vou apresentar para Deus tudo quanto pedimos ou pensamos. Agora olha que tremendo, irmãos: segundo o seu poder que opera em nós. Oh, glória a Deus! Deus faz, irmãos, segundo tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus que opera em nós, ou seja, opera na igreja. Nós temos o poder, irmãos, para definir, para mudar essa história do Brasil. Nós temos poder para mudar essa história, irmãos, da sua casa, da sua família, das adversidades, porque o poder de Deus opera em nós, segundo o seu poder que opera em nós. Ou seja, quando a igreja ora, quando a igreja junta, quando a igreja clama, o poder de Deus é manifesto através de nós. Quem crê, diga amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quem crê que o poder de Deus vai se manifestar? Opa, Deus está... Eita glória! O Espírito Santo de Deus está aqui, amém, irmãos? Deus vai operar na sua vida agora. Põe a mão no seu coração e vamos orar. Eu não sei qual a sua necessidade, eu não sei o que você está enfrentando, as adversidades, as lutas, os problemas, mas Deus que opera, Ele está aqui. E eu quero orar por você nesta noite, Pai. Deus, eu oro, Senhor Deus, por cada irmão que aqui está, Senhor. Eu oro por este irmão que está assistindo, vai assistir, ó Deus, este vídeo, essa mensagem. Pai, eu oro por cada família, Senhor. Nós oramos, ó Pai, a igreja neste momento se une em oração e nós apresentamos esta causa. Qual é a causa, Pai? A causa do Evangelho, ao reino do Senhor manifesto sobre cada vida, pois o Teu reino é paz, é alegria no Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro neste momento e abençoa esta vida. Pai, eu abençoo este irmão, esta irmã. Pai, eu abençoo este lar e declaro a bênção, declaro o milagre, a cura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora estende as suas mãos, vamos orar pelo Brasil, Pai.
nós abençoamos o Brasil. Ó Pai, segundo o poder do Senhor que opera em nós, nós profetizamos sobre o Brasil um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de paz, um tempo de bênçãos espirituais, financeiras, salvação em cada lar. Ó Pai, abençoa o nosso governo, Pai, abençoa os governantes, ó Deus, e declaramos, ó Pai, que todo espírito de contenda, de briga vai caindo por terra, de mentira. Pai, abre, Senhor Deus, as portas, Senhor dos céus, e abençoa esta nação, em nome de Jesus. Declaramos a falência desse vírus, declaramos em nome de Jesus tempo de cura, em nome do Senhor. Quem crê diga amém, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.